Dona Hilda Ferreira da Silva, com 86 anos, é uma das pioneiras da Transamazônica. Qual foi o ano que a senhora chegou na Transamazônica, Dona Hilda? Acho que foi em 72. 72. Acho que foi em 72. Como foi a sua história para sair de Pernambuco e para vir para o Pará? Ora, Guilherme, o meu marido, como você sabe, toda a vida gostou muito de agricultura. Então ele se encontrou um amigo dele lá em Garanhuns que tinha vindo na Transamazônica. Certo. E falou sobre as terras da Transamazônica, como é que era. Como ele queria arrumar terra para trabalhar, para criar os filhos ali, aí ele se inscreveu. Vocês tinham quantos hectares lá em Garanhuns? Não, lá em Garanhuns nós não tinha terra, nós só tinha casa. Nós tinha casa em 2 vilas, nós tínhamos casa muito boa. Eu trabalhava num terreno, mas esse terreno não era meu, era arrendado, não era nosso. Aí ele não quis mais, então ele se inscreveu. Quando justamente, no dia que ele chegou e me falou, Hilda, eu me inscrevi para nós ir para a Transamazônica. Eu disse, Guilherme, você é maluco? Não faça uma coisa dessa não. Você vai, quando você vê como é as condições lá, então você vem me buscar. Eu disse, não, mas só pode ir com a família, já escrevi todo mundo. Aí depois de superado esse susto que o seu Guilherme lhe deu, como é que foi? Mas aí foi o jeito, né? O que é que eu ia fazer? Aí fomos arrumar e vender as casas, vender tudo, que todas minhas 2 casas eram muito boas. Uma era num povoado próximo a Garanhuns. Você sabe que a Garanhuns você não conhece, mas sabe que é uma grande cidade, né? Certo. 5 minutos de ônibus dessa cidade. Nós já não morávamos nessa, nós já morávamos numa próxima a São Bento do Una. A casa também era nossa. Aí fomos vender tudo para vir. Isso o governo que trouxe vocês? Que trouxe. E como que foi essa viagem de Garanhuns até a Transamazônica? Olha, nós saímos vamos dizer, nem foi Garanhuns, foi uma cidade depois de Garanhuns. Saímos de ônibus por Recife. Chegamos no Recife um dia de sexta-feira, passamos, não sei se foi 4 ou foi 5 dias, lá no hotel, onde ele hospedou. Hotel bom. Era bom. Primeiro. Não, era bom, não era ruim não, era bom. Tivemos quarto para mim, para os filhos tudo, e aliás outras pessoas daquela região de Pernambuco. Era um grupo. Era um grupo, era assim. Principalmente o Rubem, que você conheceu, sim, né? Estava junto com a gente. E ali aí dali fomos levados para o aeroporto, viajamos, saímos do Recife às 12 horas da noite, chegamos 5 horas da manhã em Santarém, descemos daquele avião, ficamos esperando o outro para ir para Taituba. Também não é Taituba, desce em Meritituba, né? Era ali. Mas até Santarém era avião grande. Era um avião muito grande. Avião bom. Bom e grande. E aí, de Santarém para Meritituba? Aí já começou a complicar. Já, como eu lhe disse, descemos do avião já no caminhão, fomos para Cobal fazer a compra e aí fomos para o Macanã. Que naquela época chamavam 197, mas é Macanã, né? Certo. Aí ficamos ali 3 ou 4 dias, aí já chegou o povo do INCA e levou os colonos para ter os lotes. Certo. Que eles fazem aqueles bilhetinhos e botam ali, cada um vai tirando para ver onde é o seu. Pois é, mas vocês chegaram lá no 197 e foram para onde? Ficamos lá, eles fizeram uns acampamentos, propôs uns barracos de palha lá para todo mundo. Era muita gente que chegava. Do sul mesmo, quando nós estávamos lá, chegou o pessoal do sul. Sim. Quando nós estávamos lá. Chegava muita gente, mas... Muita gente, cada um ia se hospedando, eles fizeram um barraco para todo mundo. Mas era um galpão... Era um galpão. Dividido os quartinhos para cada um. Quartinhos para cada um. Aí, como eu vou lhe dizer, quando nós chegamos já no acampamento... Chegando aqui o Geraldo, o mais velho, né? O mais velho seu, né? Pioneiro. A nossa estrada, como diz o pessoal, ficou ainda em Meritituba. Certo. Aí não tinha uma panela para cozinhar, não tinha um prato para comer. Aí tinha sido acampamento como é que diz? Do pessoal que construiu a estrada, né? DNR. Não foi DNR. A empreiteira, né? Era a empreiteira. Lá as meninas acharam aquelas latinhas de doce, que você sabe porque hoje o doce vem, mas você lembra? Sim.
tinha umas latas? Sim. As Acharam goiabadas. aquelas latas, elas abriram, lavaram, ali eram os nossos pratos. Era lata de goiabada. Era lata de goiabada. E a colher era um pedaço de pau. Em 4 ou 5 dias foi que ele foi para... Voltou, o caminhão do Inca levou, foi que trouxe as nossas coisas. Aí pronto, aí já na Cobal a gente já compramos panela, aí já fomos cozinhar. Aí dali fomos transportados por lote, fazer um tapini. Eles disseram que lá quando a gente vinha, que a gente ia ganhar uma casa com 2 vacas e 5 hectares já derrubadas. Existiu isso? Não. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Eu vi só na revista. A casa que vocês receberam lá era de madeira. Assim, com 3 ou 4 anos. Não foi logo. Ah, não foi logo? Não, Ivanês. Nós moramos nesse tapiri que o Guilherme fez, uns 2 anos. Depois começou a criar uma baratinha muito grande na palha. Aí eu fui com o rector do Inca e pedi que ele me ajudasse, me desse uma telha para eu fazer uma casa, uma madeira, porque eu não criava meus filhos com cuidado com aquilo. Aí ele mandou que arrumasse uma telha, mas essa telha que chegou para mim foi 14 telhas. Aí o Guilherme foi para Taituba, ele já tinha negócio no banco, falou com o gerente para financiar e disse: não, Guilherme, eu vou te dar uma ordem, você vai lá com o rapaz da loja, ele vai te vender, quando tu receber tu paga. Não vou fazer fiança. Foi quando nós tivemos um barraco de madeira. Moramos mais 2 anos para poder o Inca fazer a nossa casa. Então, vamos dizer, foi uma base de quase 5 anos. A propaganda que vocês receberam lá em Pernambuco não tinha nada a ver com o que receberam aqui. Nada, nós não tivemos nada. Ajuda. Teve aquela ajudazinha que eles deram no salário de 6 meses. Tudo quanto foi pego, eles descontaram. Facão, enxada, tudo quanto foi. Quando o Colônio pegou lá, quando ele fez a safrinha dele, foi descontado. Pegava isso na Cobal? Na Cobal. A primeira safra só deu 40 sacos de arroz, que nós não sabíamos trabalhar com arroz, né, meu filho? Aquilo ali foi descontado todo o dinheiro enquanto entrou. Só não foi mais dinheiro porque Guilherme era aposentado. E quando ele veio, a aposentadoria dele demorou chegar aqui, fez para aqui, para Belém, de Belém foi transferido para Altamira, e Altamira transferiu para Taituba. Foi que ele começou a receber. Agora, eu vou dizer, a fome, a necessidade, muita gente passou, nós não passamos, porque Guilherme era aposentado. O dinheiro ele não tinha para nos sustentar. Como que foi nos primeiros dias em cima do lote, dona Hilda? Vocês receberam lá uma área de 100 hectares. Foi. E tinha 100% derrubado. Ou não tinha nada derrubado? Não tinha nada, meu filho. Não tinha nada derrubado. É porque eu estou comparando aqui com os outros que já tinham recebido assim. Não, meu filho. Olha, então não foi para todo mundo. Olha, se eu lhe dizer, nós só achamos aonde fazer a nossa casa, o nosso tapiri, como eles lá, porque o nosso lote foi numa pissarreira. Você não conheceu, não? Sim. Conheceu, não conheceu aquela pissarreira? E lá em cima da pissarreira é onde eles derrubaram. Tinha um lugarzinho que nós conseguimos fazer a nossa casa. Mané Monteiro e com o Padre Naé veio com a gente, teve que fazer por trás das nossas, quase encostada na nossa, porque o lote deles não tinha lugar. Só mudaram para o lote deles quando foi derrubado para poder fazer a casinha dele lá. E assim foi muita gente. Hoje teve colônia que fez quase no meio da estrada, meu filho. Não tinha lugar, não tinha nada derrubado, nada. De lá, então, depois desse primeiro impacto aí, começaram a arrumar logo comida, né? Comida. Era o primeiro passo, plantar o arroz, algum legume, né, que pudesse servir para o alimento. Mandou o INCRA mandou derrubar. Foi quantos hectares? 3 ou 4, não sei. 4 hectares. 4 hectares. A próxima derrubada, esse daqui já fez o curso e Guilherme comprou o motosserra, esse aqui já foi quem derrubou. Já foi o... Porque eles deram esse cursozinho, né? Para os filhos de colono, onde o Geraldo fez o curso. O Alfredo estava junto com nós. O Alfredo fez junto com o Geraldo. Foi lá no Macanã, né? O curso. Inclusive até o Alfredo participou, porque era assim, os colonos, era, tipo assim, 2 glebas, né? Então, 2 glebas, então cada gleba daquela, então escolhia aquele pai de família que tinha mais filhos. Então só ia sair um motosserra, tipo assim, gleba 50 para para 2, né? 2 para gleba 50 e 2 para gleba 49, que ficava depois para a nossa, né?
Mas era escolhido assim, daquele pai de família que tinha mais filhos, né? No caso lá foi, na nossa gleba lá foi meu pai e um outro pernambucano que logo foi embora, né? E do outro lado foi mais dois foi o Amora, né? Que era um gaúcho também que tinha lá, né? E mais um outro lá. Então era assim, aí fizeram o curso lá do Maracanã, né? Treinamento pra gente desmontar a motosserra, dar um freio quando desce e tal, papai, fazer derrubada, aquele negócio, né? E dali aí a gente assim, porque era assim, a gente ia pegar a motosserra, agora era pra gente atender também os outros vizinhos, né? Não era só no lote. Não, era nosso, no caso, não era nosso. Mas aí cobravam pra isso. Exatamente, pra gente atender também, fazer derrubada para os outros vizinhos. Ganhar alguma coisa, né? Exatamente. Como é que foi na chegada de vocês, dona Hilda? Um pai e uma mãe com 9 filhos em idade escolar. Todos eles, né? E lá não havia escola inicialmente? Não havia. Como que foi? A primeira professora que entrou lá foi a Olinda. Ela começou a lecionar no Bizuim. Lecionar no Bizuim, No Bizuim, foi lá no Bizuim. Aí foi quando os meus já começaram a estudar. Certo. Aí, depois, lá no nosso lote, foi feito um galpão para a igreja, para a escola. Aí entrou a Olinda, foi transferida para o Maracanã. Não lá para onde ela morava, ali perto do no Maracanã. Ali, mas vou dizer Maracanã. Entrou o professor Walter. O professor Walter lecionou 2 anos lá com a gente. Depois do professor Walter, entrou a Edilene. Você sabe, essa aqui é a minha filha mais velha. Lecionou 1 ano. Saiu ela, entrou o professor Alderi. Lecionou 2 anos. Depois de Alderi, entrou Yara. Você sabe quem é Yara, não sabe? Isso. Depois de Yara, foi o Milton. Aí depois disso eu já não sei mais, porque eu já não morava mais lá, não sei mais quem. Eu acho que foi a Van, não sei quem. Vocês viveram então na Transamazônica, naquele local lá, quantos anos? 18 anos. E o que levou vocês então a sair? A nossa saída da Transamazônica foi o seguinte: o governo chegou a um ponto que ele não investiu mais na Transamazônica, entendeu? Então não teve mais estrada, a DNR parou também, porque era parte do governo, né? Então o que a gente fazia? Nós produzíamos e não tinha para quem vender. Chegava o atravessador que vinha lá de Goiânia, desse meio de mundo lá, com um caminhão carregado de mercadoria, né? E ali a gente trocava a mercadoria. Agora quem dava o preço não era nós, quem dava o preço era o atravessador. E a gente dava graças a Deus que o cara trocasse qualquer coisa para a gente não passar fome. Então o que acontece foi o seguinte, o governo não largou nós lá, amigo, à toa. E tinha aquela expectativa sempre da estrada melhorada, a estrada ser asfaltada. Nada disso. Eu te falar uma coisa curiosa, é o seguinte, o cara chegou uma vez, isso quando a gente estava já com cacau, né, aquele negócio, o cara chegou com um caminhão novo de Anápolis, carregando mercadoria que ele vendia na estrada, né, de Anápolis, caminhão novo, Mercedes novo, peleou para papai trocar no lote e perguntou quanto o papai queria de volta. Não. Nossa intenção ali era nós não dizer ricar, mas era trabalhar. Ia ficar bem de vida, né? Aí depois surgiu o cacau, né? Foi muito bem, mas logo deu aquele problema. Primeiro caiu o preço do cacau, né? Porque o cacau era indo para o exterior. Aí lá caiu o preço que foi muito baixo. E logo em seguida deu a doença, que foi a vassoura de bruxa, que acabou com a produção. Um pé de cacau que nós tirávamos, vamos dizer assim, 100 frutos, depois ele dava aquela mesma quantia, mas que dali você tirava 3, 4 frutas assim mesmo na péssima qualidade. Então não tinha mais classificação do cacau, não tinha nada. É tanto que nós demos o lote de meia, o cara abandonaram. Nós demos para o cara ficar só olhando o lote e cuidar de tirar o cacau para ele, abandonou porque não tinha condições, entendeu? E é que ela falou, ficou eu e o Hélio lá e depois nós ficamos lá que tivemos que sair fora. Inclusive, o lote, trabalhamos esse tempo todinho, nós não tivemos condições de pegar dinheiro para comprar um barraco lá em Santarém. Então foi tudo perdido. 18 anos nós estávamos em 12 pessoas trabalhando. 18 anos. Foi um patrimônio que não contou o resto da família. Aconteceu muita sequela que nós ficamos de lá, muita malária, muita coisa. Isso aqui é um corte de motosserra, ó, entendeu? Isso aqui foi um corte de motosserra eu trabalhando, né? Você vê, ó. Aí, ó, entendeu? Então assim, eu fui o mais velho, o que aconteceu comigo? Não estudei.
Os outros ainda estudaram, fizeram primário, alguma coisa, mas eu não estudei. Se eu tivesse que pegar a motosserra logo... Era eu e meu pai. Era eu e meu pai. Hoje, na tua lembrança, Geraldo, a Transamazônica representa o que na tua vida? Olha, cara, é o seguinte. Assim, falar uma coisa que é até meio complicado. Eu tenho saudade de lá, sim, mas para mim morar mais lá, não. Ali, para nós, foi uma grande frustração. Entendeu? Foi um tempo perdido. Vamos supor que se eu tivesse ficado lá no Nordeste, lá, eu até hoje fosse um cara formado, seja lá alguma coisa, né? Mas não estudei, cara. Né? Então foi muito frustrante para nós. Trabalhamos muito. Eu, um cara com 18 a 20 anos, sempre eu falo para as pessoas, eu trabalhava assim como se fosse um cara que tivesse 3, 4 mulheres para dar de comer. Eu, um menino novo, trabalhava que nem bicho. Não tinha nada. Eu não conhecia Santarém, não conhecia Itaituba, não conhecia para tirar a habilitação, eu passei 5 anos sem poder tirar a habilitação. Bom, um dos objetivos do governo era misturar essas culturas, principalmente na produção. Pois é, isso aí. Isso será que aconteceu lá na visão de vocês? Olha, eu acho que foi muito pouco. Porque, tipo assim, o que tinha para um tinha para todos. Não teve assim muita variedade. Por exemplo, para plantar cacau era fácil, não havia tanta... Porque a ideia do governo era essa. Como no Rio Grande do Sul nos planta cacau, então ele queria levar o baiano, o pernambucano e tal, para ensinar o gaúcho a plantar cacau e o gaúcho ensinar o pernambucano a outras culturas. Um exemplo. O trigo, não tem, né? Uma soja, né? Que é o que tem no sul, né? Mas isso chegou, na visão de você, chegou a acontecer? Foi assim, positivo isso, pelo menos? Não teve não, porque assim, o que teve lá mesmo foi, que nós não conhecíamos, foi só o cacau. Na verdade, eu mesmo não conhecia arroz pé. O arroz que a gente conhecia já a gente comprava no mercado, porque lá no Nordeste a gente não comia arroz, era feijão, farinha e carne, isso aí não, né? Mas arroz, mamãe comprava lá um meio quilo, ficava guardado ali, aquilo era uma relíquia. Aquilo era feito quando vinha uma visita em casa, assim, uma visita assim um pouco importante, né? Até que papai brincava, mamãe dizia, esse arroz aí só para fazer quando vir gente aqui para casa. E os outros é bicho? Entendeu? Então assim, o arroz, eu vim conhecer aqui, na verdade, o arroz, né? Já plantando. E o cacau também, né? Essa outra cultura, né? Porque outra não teve, assim, diferente não teve outro tipo de cultura lá na Amazônia, não. A produção de arroz não foi tão boa, porque deu muito trabalho. O último dia, o ano que ele plantou arroz, deu 300 sacos ou mais. Mas quando ele pagou tudo, não sobrou para comprar uma camisa para um filho. Mas foi meu filho. Só trabalho, né? Só trabalho, né, meu filho? Só trabalho. O arroz sempre foi. Olha, 20 peão trabalhando, eu e 3 filhas cozinhando, café de 7 horas, merenda 9 horas, almoço 11 horas, merenda 3 horas e janta 5 horas. Só na beira do fogo cozinhando e botando as panelas na cabeça. Peãozada que faturou. Só para pinhão comer, que pinhão come mais do que a moça. Assim, né, Valério? Eu acho que você conheceu um pouco assim o que aconteceu lá na Transamazônica, né? O Brasil precisa conhecer, né, Geraldo? Não, diga assim, com os colonos, o que aconteceu lá. É assim, começava o quê? O roço, né? Ver se a gente ia roçar a mata. Roçou a mata, nós íamos fazer a derrubada. Né? Fez a derrubada, esperou ali secar e tal, aí queimar. E a gente que dava sorte, queimar osso não dava sorte, dependendo se fosse época porque na época chovia muito também, né? Não era igual agora. Então, a gente queimou, então já ia iniciar o quê? O plantio. Certo. Plantou, não demorava muito, ia ter a capina e tal, aquele negócio depois do quê? Limpar, preparar a terra. Colheu. A gente terminou de colher, o que acontecia? O papai, naquela época tinha a Cibrazen, né? O governo mandava os carros lá e levava todo o arroz, né? E depositava, descontava o financiamento, né? Que ele tinha feito, né? No banco, né? Descontava, se sobrasse, o que sobrasse entregava para o colono. Aquele ali que se sobrasse, nem sobrava. O que se sobrasse, aquilo ali não dava para fazer nada. Aí o que acontecia? Terminou a colheita, a gente já começava novamente, a mesma coisa. E isso foi vários anos. E só dando dinheiro pro banco? Não, só porque dando dinheiro. Porque o banco emprestava e queria E a receber. família, meu amigo, ralando. Isso era todo dia. O papai não tinha esse negócio, não. Até dia de domingo a gente ia pra roça.
tua visão, o que é a Transamazônica hoje, Geraldo? Mas eu acho, Ibanez, hoje a Transamazônica tem a região lá de... lá do 90, que é o Medicilândia, né? Medicilândia. A região hoje é a capital do cacau lá da Transamazônica, né? Inclusive tem até fábrica, né? Que dizem, eu não conheço. Ainda não tá. Eu acho que não sei, dizem. Então é a região que é uma região boa, né? De cacau. E a outra parte que tem lá é a região que já tem gado, né? Principalmente aquela região do Macanã para Ruló, faz tempo que eu não ando para lá, né? Tu tivesse para lá esses dias, né? Aquela região para lá tem bastante já gado, né? Tem muitas fazendas, né? Mas assim, eu acho que a Transamazônica ainda está muito deixando a desejar. Continua um projeto falido. Falido. Exato, né? Você vê aí, tentando... Desde que nós morávamos na Transamazônica, a gente estava lá que já falava em asfaltar essa Transamazônica. Olha quantos anos, hein? Até hoje nada. E até hoje nada. Você vê os atoleiros aí que o cara passa 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, sem poder, né? Sem poder se locomover para lugar algum. A Transamazônica hoje, a única coisa que eu tenho é a amiga Cirlei e o Nonato. O Nonato é meu amigo, mas não é tão, mas a Cirlei é gente do meu coração. Considero ela como uma filha. Não é brincadeira que eu estou te falando. Eu gosto tanto da Cirlei, tanto. A Cátia, que morou comigo 3 anos, como você sabe, ela me chama mãe de aluguel e eu chamo filha de aluguel, como que amanhã eu estou esperando ela, que ela já me ligou que amanhã vem aqui. A da Transamazônica, a única pessoa que eu tenho saudade é da Cirlei. Estou lembrando. Eu estou entendendo, mas aquilo, para mim acabou. Acabou. Se eu um dia ainda puder visitar ela, eu ainda visito, mas aquilo ali para nós acabou com a nossa idade e o nosso tempo e tudo quanto nós tivemos na vida, foi aquilo ali. Se a senhora tivesse que fazer aqui toda a aventura de novo, a senhora certamente não faria. Deus me livre, de jeito nenhum. Não fazia nunca. Se a senhora tivesse que dizer para o governo hoje alguma coisa. Eu dizia tudo isso que te diz, assim, ou mais coisa ainda ia dizer para o governo, se eu pudesse dizer para ele. Porque não é possível, rapaz. Reparasse, né, mãe? Reparasse como é que foi. Olha, eu vou lhe dizer, nós ainda fiquemos ali, não foi tão ruim, porque o meu marido era um senhor do senhor, que sabia se virar. E sabia falar com todo mundo. Guilherme sabia escrever para o presidente da República. Ele mandou carta muitas vezes, presidente da República, para governador, para todo mundo. Meu marido sabia se virar. Mas fossem uns bestas que nem estavam lá, coitados, tinham morrido na tuia, como ficaram. Tiveram que correr todo mundo, com o padre Afonso, Neto, Nelson, e todo mundo teve que correr, porque ali, quem ficou ali? Ficou só o seu Toinho, sustentou até hoje. É o único que tem. Nonato está ali, mas Nonato foi recém-chegado, não foi nossa época. E os outros, quem não morreu, se mudou. É verdade. Não é? Ok. Foi horrível, meu filho. Obrigado, então, Dona Hilda e Geraldo, pela participação de vocês aqui nessa série que a gente está fazendo. E esperamos que esse depoimento de vocês possa alertar as autoridades, o governo, a rever todo esse projeto, a dar mais atenção para a Transamazônica, para as pessoas, né, que ainda estão lá, e também tentar resgatar um compromisso que ele não cumpriu com vocês, que agora seja criada uma indenização, né, enquanto ainda temos pioneiros vivos, né, que de repente, como o seu Guilherme, nós temos 2 anos atrás, né, que já faleceu, quer dizer, a Dona Hilda está aqui, então tem muitos pioneiros ainda que tem, mas muitos outros já estão morrendo. Pois né? É. Então o tempo já vai se esgotando e é preciso que o governo se mobilize. Pois é. Muito obrigado a vocês. Obrigado também, foi um prazer muito grande lhe receber aqui, foi muito grande, muito grande.